Tarde de segunda-feira em São Paulo. Uma cena comum na Avenida Consolação, por onde passam 300 motoboys por hora. O homem caído no asfalto é um deles e acaba de sofrer um acidente. Onde dói? Aqui na coluna. Da coluna da cintura para baixo, Tá. no pé esquerdo. Consegue mexer aquele pé esquerdo? Ok, o direito? Tá bom. Aparentemente tá tudo tranquilo, tá? O motoboy teve sorte. Vai ficar tudo bem desta vez. Nas ruas da capital, 60 motociclistas sofrem acidentes com lesões corporais diariamente. A Companhia de Engenharia de Tráfego registra uma morte desses trabalhadores por dia, no local do acidente. O número não inclui os que são retirados com vida, mas não sobrevivem. No Hospital das Clínicas, são registradas, em média, 3 mortes de motoboys por dia. Não tem muito jeito, o trânsito está muito caótico, né? E a moto é um veículo ágil e tudo mais, mas tem aquilo, muitas vezes o motorista não vê, alguns motoqueiros também exageram, né? O custo dessa situação para a sociedade vai além da perda de vidas. Então são custos econômicos que são compartilhados. No final é a sociedade que paga, porque é o sistema SUS, é a Previdência que tem que arcar com esses custos. Então nós estamos falando de 10 bilhões de reais. Muito antes do motoboy sair às ruas, um quadro de risco se forma, provocado pelas condições de trabalho da categoria. Nós temos a falta de regulamentação no transporte rodoviário, e aí abrangendo inclusive o serviço do motofrete, né? E nós temos aí uma dificuldade também de não ter nenhuma regulamentação com relação ao vínculo trabalhista, do tempo de direção desse motorista, a qualidade, a produtividade dele, como é que vai ser apurada. Todo mundo trabalha sem registro? Deixa a maioria São Paulo aí, ó, a maioria dos motoqueiros, tudo sem registro na carteira. Aí o coitado atrás do lado dele aí, ó. Às vezes é um pai de família aí, ó. Acabou o dia dele aí hoje já, ó. E se for ver aí, ó, não vai dar nada pra ninguém. O prejuízo é só dele. Uma pesquisa da Fundacentro lança um novo olhar sobre as causas dos acidentes com os motoqueiros e comprova que a ousadia na condução da moto não é o principal problema. Nós identificamos que o comportamento dos motociclistas, ao contrário do que se imagina e se apresenta muitas vezes, né, para a sociedade, ela não tem relação com a questão da idade do trabalhador ou da vontade de sentir emoções fortes ao pilotar de uma forma mais ousada nas vias públicas. O comportamento e o acidente têm uma relação muito forte com a questão do trabalho, né, da pressão do cliente para as entregas rápidas dentro do prazo negociado. A partir do diagnóstico, a Fundacentro aponta uma série de medidas para enfrentar o problema, a começar pela negociação entre a empresa e os clientes, levando em conta alguns fatores. A disponibilidade de motoboy na empresa no momento em que o serviço foi solicitado. Caso contrário, haverá maior pressão sobre aqueles que estão em atividade na rua. Se a data é pré ou pós-feriado, quando o trânsito fica mais complicado. A quantidade de serviço que determina o tempo necessário para o atendimento. A experiência do motociclista na função, porque os iniciantes geralmente são mais lentos. Os locais em que ele deverá se deslocar. Quanto mais intenso for o trânsito na região, mais demorado será o serviço. As instituições públicas nas quais o serviço deverá ser feito, pois a burocracia exige conhecimento e tempo. E o treinamento do motociclista, que lhe dará condições de buscar os melhores caminhos e a melhor forma de trabalhar sem correr riscos nem cometer infrações. Que seja feito uma parte desse treinamento sobre prevenção de acidentes, seja feito pelo próprio motociclista experiente, orientando os colegas e os demais como que ele se desloca no trânsito, como é que ele planeja as rotas. A pesquisa da Fundacentro foi feita a pedido do Sindicato dos Motociclistas de Minas Gerais. As sugestões foram incluídas na convenção coletiva da categoria. E um dos principais avanços já pode ser comprovado. Foi a questão da prevenção do acidente, da responsabilidade das empresas, que até então não tinham. As empresas se comprometeram a tomar outras providências para diminuir os riscos para os motoboys. Foi a medida de avisar sempre o cliente que o trabalhador, que vai lhe atender, é um trabalhador inexperiente e que ela tem que ter paciência, passar todos os dados para ele e também avisar os clientes que, no caso de chuva e qualquer outro problema que aconteça de natureza, com muita ventania,
como muito frio, que o trabalhador motociclista, ele, nesse caso, ele tem maior cuidado, ou seja, ele não vai ser tão rápido quanto num dia bom. Falta ainda resolver a questão da regulamentação profissional do motoboy. Regulamentação técnica, nós vamos tratar no âmbito do CONTRAN, nós vamos tratar de um aperfeiçoamento na habilitação desse motociclista, regulamentar os equipamentos obrigatórios que ele vai usar, tamanho do baú, o tipo de proteção que ele seja obrigado a utilizar. E no âmbito legal é competência do Congresso Nacional, onde vai ser definido como é que a atividade vai ser regulamentada. E quando isso acontecer, a série de recomendações da Fundacentro deverá ser incluída. Como afeta e diz respeito à questão do trabalho, da saúde, do trânsito, a gente precisa de uma regulamentação nessas três esferas, do trabalho, do trânsito e da saúde. Nenhum motociclista ele é suicida. Ele é um trabalhador, ele é um ser humano que quer produzir um bom trabalho e não pode nos colocar de uma maneira que vem nos colocando.